Olá, você acha que existe racismo no Brasil? Não. Sim, claro que existe. Sim, existe. A gente encontra diariamente, tanto no serviço como no dia a dia, na sociedade é racista. Só que tem que não ser tão velada, né? E ser direto. Porque o racismo está no mercado, quando a gente entra no mercado para comprar, a segurança anda atrás da gente, dentro de loja, dentro de comércio, numa entrevista de emprego. A população não julga pela capacidade da gente. Eu sou um técnico em eletricidade. Eu chego nas empresas, sou julgado pela minha cor, não pela minha capacidade. O negro rico, ele passa a branquear um pouco. Ele já é tratado como branco. Agora, negro pobre, aí sim, é o fim da picada. Ele não tem oportunidade nenhuma, ele vai ter que se desdobrar. O racismo existe. E eu sofro isso na pele, que eu sou casada com um negro e tenho uma filha, né? E quando as pessoas veem a gente junto, as pessoas têm preconceito. O Brasil foi o país que importou mais escravos africanos. Entre os séculos XVI até metade do século XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças. Hoje, segundo o IBGE, negros e pardos representam 53,6% da população brasileira. Mas se formos olhar os 10% mais pobres da sociedade, essa participação salta para 75%. A desigualdade de renda é apenas um exemplo dos efeitos do racismo que ainda persiste no país. No programa de hoje, nós vamos mostrar de que forma o racismo se manifesta em algumas ações que pretendem combater a desigualdade racial. Você vai conhecer as bonecas de pano negras, que ajudam a promover a diversidade no universo infantil. Nós vamos falar ainda sobre os índices de violência, que são bem maiores entre a população negra. O racismo é um crime inafiançável e imprescritível no Brasil, mas vai além de ofensas e xingamentos caracterizados como injúrias raciais. A estrutura enraizada no país desde a abolição da escravatura se mantém pela falta de representatividade, pela construção de estereótipos preconceituosos, pela negação de direitos e pela desigualdade de oportunidades que aumentam o abismo entre negros e brancos. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. Pra gente o racismo ele é todo dia, né? Ele é constante na vida da gente, no cotidiano da gente. Que ele está presente da base ao topo da hierarquia social. Então não importa o lugar onde esses negros estejam, eles vão continuar passando por experiências de racismo. E quanto mais escura for a cor da pele no Brasil, maior vão ser esses prejuízos causados, né? Esses prejuízos causados por práticas que levam em consideração a pele escura, a gente pode classificar de racismo. O Brasil ele é interessante porque é um país que todo mundo admite que tem racismo, mas que não tem racistas. Né? Se tu perguntar para qualquer um, não, no Brasil, e eu não sou racista. E as instituições não têm racismo institucional, porque nós somos contra isso. Mas nada fazem para alterar. Faz muito tempo que se diz que nós não somos racistas no Brasil. Desde o final do século XIX já se negava a existência de desigualdades entre negros e brancos e já se afirmava que a única desigualdade entre nós seriam as desigualdades sociais ou as desigualdades de classe. Mas quando a gente vai, por exemplo, para o imediato pós-abolição e a gente percebe a maneira como os cativos, os libertos, se ingressaram na sociedade civil, a gente percebe que eles saíram da escravidão para entrar na pobreza. Na década de 70, um grupo de gaúchos negros, incomodados com o racismo intrínseco na nossa sociedade, começavam um movimento que culminaria com a adoção do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. O Grupo Palmares se originou de um grupo de negros, Oliveira da Silveira, professor, Vilmar Nunes, servidor público, e Ilmo Silva, estudante de economia, e eu, estudante de direito. E eu descobri na Biblioteca Pública do Estado o livro Quilombo dos Palmares, do Edson Carneiro. E levei ao grupo.
E ali nós destacamos a figura de Zumbi e começamos então o trabalho de dizer não ao 13 de maio, porque eu havia descoberto também que a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, compunha-se de 2 artigos. Artigo 1º, fica abolida a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Consequentemente, não tinha uma justificativa. O negro deixou de ser escravizado e passou a ser marginalizado. Não foi dada oportunidade de emprego, nada. Então, em função disso, o Grupo Palmares começou a dizer não ao 13 de maio e sim ao 20 de novembro de Zumbi. Nós conseguimos que essa notícia fosse divulgada lá 2, 3 linhas no Jornal do Brasil na época. E isso acabou pipocando e depois, na Bahia, no Movimento Negro Unificado, se solidificou, criando então o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. Para nós, os brancos, é impossível entender o que é ser vítima de racismo. Só quem sente na pele o preconceito sabe o que é. São muitos episódios que são como gotas, assim, né? Por exemplo, supermercado, que o guarda, o segurança te nota, as lojas que tu tá ali olhando o desodorante rolou, uma coisa... E aí tu olha assim, o segurança tá te olhando, daí tu não quer pensar que é racismo, mas tu fica um pouco constrangida, daí tu sai da loja e não leva nada, porque tu não ia levar nada, é horário de almoço, tu foi ali para passar o tempo, né? Daí tu tá olhando vitrine, tu não vai levar nada, tu tá fazendo o que todo mundo pode fazer, que é entrar na loja e olhar, né? Eu tenho um filho adolescente, isso também me preocupa bastante, eu digo para ele, se tu tá na rua, se a polícia te aborda, não reaja, não senhor, sim senhor, baixa a cabeça, né? Porque a gente tem medo de ser um menino pardo que amanhã aparece morto, é confundido não, é rotulado de briga de gangues. Você está em determinados supermercados, em determinadas lojas, e você percebe que você está sendo mais observado do que as outras pessoas. E que você está caminhando entre as estantes e que tem alguma pessoa que está te perseguindo. Eu já passei por isso na adolescência, e às vezes percebo que isso acontece ainda hoje. Então isso continua acontecendo. E conheço muitas pessoas da minha idade e de idade mais avançada que passam por essa experiência também. Eu fiz um concurso público e passei em todas as etapas. E aí tinha a última etapa que era um psicotécnico. Então o psicotécnico era uma forma subjetiva de dizer que não queremos negros dentro desta classe. Eu não gosto de colocar situações pessoais, mas são inúmeros casos. Eu tive um amigo que foi escrivão na instituição do trabalho, então conhecia tudo. E todas as vezes que ele fazia o concurso, ele era reprovado. Justamente com esse lado subjetivo. Será que não tinha conhecimento? Será que não tinha vocação? Então isso é forte, isso é eloquente, bate em nós todos os dias. Ele é tão cruel, tão invisível, e tem uma abstração tão grande que tu não consegue perceber. O que a gente percebe são os efeitos do racismo. O racismo é uma ideologia. O racismo, por exemplo, ele não mata. O que mata são os efeitos do racismo, que é a pobreza e a miséria, no qual os negros durante séculos foram conduzidos, né? Então, como enfrentar o racismo? É enfrentar os seus efeitos, que é a desigualdade racial, que é o preconceito, que é a discriminação racial. Se o racismo já é cruel com os adultos, pior ainda quando atinge as crianças. Nós comentávamos há pouco tempo de uma amiga que foi brincar na casa era criança, foi brincar com outras crianças do condomínio dela. O avô da menina chegou e disse, o que essa negrinha está fazendo aqui, em cima da cama? Se tu quer brincar, é no chão. E ela não entendeu por que as outras crianças brincavam na cama e ela brincava no chão. Ela não podia subir na cama, né? Então, são essas coisas que a gente tenta dizer, bom, talvez ela estivesse suja, talvez ela não estivesse com uma roupa adequada, talvez ela qualquer coisa. Porque como é que tu vai dizer para o teu filho, não, tu não subiu na cama porque tu é preto, né? Como que tu vai explicar isso para uma criança? Que é só por isso que ela não pode sentar na cama. O racismo ele vem sendo sempre reeditado, sempre
negando a sua própria condição de existência e se reinventando, né? Mas ele tem sempre uma finalidade, que é preservar os privilégios da população branca no Brasil. Eu apresentei transmissões de carnaval em TV e eu era o único, a equipe toda era branca, né? E eu tinha que muitas vezes destacar situações da nossa comunidade. E eu assisti uma certa oportunidade a diretora dizendo: focalizem gente bonita durante a transmissão do carnaval. Ou seja, o que eles queriam dizer? Focalize os brancos e não os negros que ali estavam. E se formos verificar hoje, por exemplo, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, só vai encontrar negros na bateria das escolas de samba, né? Nas alas, que são todas de turistas e tal, existem brancos. A gente vive o período pós-abolição porque o processo de inserção da população negra ainda é um processo vigente, né? Ou seja, nós ainda temos os desafios que a escravidão nos lançou lá no século XIX, que é justamente como que nós vamos assimilar toda essa população negra da mesma maneira como a população branca foi assimilada. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Há uma explicação que se repete de sempre estar explicando a desigualdade racial pela desigualdade social. E que ocorre exatamente o inverso. O que explica a desigualdade social é a desigualdade racial, né? Ela que é o motor que faz com que que haja nas áreas mais degradadas negros. Determinante para mudar a estrutura social existente no Brasil, a Lei de Cotas, que reserva vagas nas universidades federais, é de 2012. A presença de negros no ensino superior já aumentou, mas apenas 12,8% dessa população consegue ingressar na universidade. Na URGS, o Programa de Ação Afirmativa iniciou em 2008. Das 1.500 vagas disponíveis na instituição, 75% estão ocupadas. Em 41 cursos, todas estão preenchidas, especialmente nos mais concorridos, como medicina e direito. As cotas, enquanto um ativo e econômico, e eu traduzo isso como uma política de redistribuição de renda para o andar de baixo que nunca era feito, né, e que vai produzir repercussão a médio e longo prazo na modificação da divisão racial do trabalho. É uma forma de afirmação positiva, ou seja, de diminuir a desigualdade social entre os negros e os brancos, do lado do poder econômico. Ou seja, para que se possa efetivar, durante um certo tempo, a política de cotas não vem para durar a vida toda. As pessoas podem ingressar na universidade pelas cotas, mas não saem pelas cotas. As cotas, né, as ações afirmativas nas universidades e no serviço público, que elas permitem que esses negros, que são prejudicados por conta da cor da pele, possam ingressar na universidade para obter ensino e para obter a assimilação, inserção social, né? Então, esse tipo de política pública, de ação afirmativa, ela combate a desigualdade racial. Para combater o racismo, propriamente dito, nós temos que levar em consideração como que nós vamos fazer para que as pessoas deixem de levar em consideração a cor da pele quando se relacionam com outras pessoas. Por exemplo, nós podemos fazer isso por meio da educação, né? levando de consideração de forma séria o ensino a educação das relações étnico-raciais nas escolas. O racismo é tão cruel que naturaliza o lugar do negro pela impotência e vulnerabilidade que as famílias negras têm de desconstruir essa lógica, né? Inclusive tem alguns relatos de famílias negras que são contra a política de cotas porque admite que é o atestado de que o negro é inferior e que não gostariam de que os seus filhos entrassem pela porta dos fundos. É mais vacilado que o racismo fez de conter os negros na própria iniciativa de reação diante de uma situação de desigualdade que é explicada pela cor e não pela classe. Hoje, na universidade, de 30 alunos numa sala, nós somos 2 negras. Então, eu tenho costumado, na primeira semana do semestre, quando a gente faz aquela apresentação, eu sou fulana, estou em tal semestre, eu fico em pé, né, me apresento e pergunto para os colegas se eles sabem por que não tem mais negros na universidade.
Tipo, é só para desorganizar mesmo, para que as pessoas consigam pensar. Como pode de 30 alunos só 2 serem negros? Onde estão os outros negros, né? Na minha turma, em 1976, na URGS, nós éramos 2 negros que iniciamos o curso. O meu colega negro abandonou o curso por questões de dificuldade de poder compor a renda econômica, a dificuldade da família, e eu persisti com o apoio dos meus pais. Tem outro instrumento que o governo fez também, que é cota no serviço público. Né? Toda a administração pública, direta, indireta e empresas públicas tem a obrigatoriedade de destinar 20% total de vagas em concurso para autodeclarados pretos e pardos. Para ter uma ideia do efeito disso, aqui na URGS, em 2016 houve um concurso público para vários cargos e também já entrou em vigência a obrigatoriedade de condição de comissões de verificação da veracidade da autodeclaração racial. Até o mês de outubro, já ingressaram por conta da lei de cotas 43 servidores autodeclarados pretos e pardos. Eu estou no Conselho Estadual de Cultura, já estou na minha 3ª legislatura como conselheiro de cultura e sempre fui praticamente o único. E agora, recentemente, eu deixei a presidência do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul e fui o único negro a chegar à presidência do Conselho Estadual de Cultura, que vai completar em 2018 50 anos. E se for examinar a magistratura rio-grandense, formos examinar a promotoria, o Ministério Público, também é uma minoria de negros. Mas quando a gente vai para uma região bastante periférica de Porto Alegre, como por exemplo a Restinga e outros bairros pobres de Porto Alegre, a gente consegue perceber que a população negra é bastante elevada e que ela é a população mais expressiva. Né? Então, por exemplo, agora nós temos nas universidades, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos a política de cotas, as pessoas negras dessas regiões elas estão ingressando no ensino superior, né, e estão passando pelos processos de assimilação social. Mas é importante que se diga que o fato dessas pessoas passarem por processo de inserção social não evita que elas parem de passar por experiências de racismo. Né? Essa população negra que sai da periferia e que ingressa no ensino superior continua lidando com racismo porque continua circulando majoritariamente entre ambientes com uma população branca. Tu tendo uma família escolarizada, tu consegue formar o que eu chamo de capital escolar geracional, né? Que passa a ser o insumo de maior valor para que os jovens negros ultrapassem aquela linha divisionária de que ao negro não é autorizado ultrapassar. Né? Há uma linha divisionária, do ponto de vista da divisão racial do trabalho, que o negro é impedido de ultrapassar pela existência do racismo. Né? Então, inclusão escolar é investimento caro, que as famílias pobres não têm como realizar. Então, e é o Estado brasileiro que tem que substituir a vulnerabilidade econômica das famílias negras e, no caso das cotas sociais, das famílias brancas pobres, para que eles tenham igualdade de oportunidade em avançar na sua liberdade do ponto de vista educacional e que tem a ver com a possibilidade de bons empregos e boa renda. O próprio Edilson é um exemplo de quem ultrapassou a barreira social por meio da educação. Eu sou um negro de classe média, né? Sou um gestor público e eu entrei através de concurso público, tenho uma consciência étnica alta que me protege do branqueamento, né? Que também é outro desafio que tem, que está numa estrutura pública e acadêmica e de prestígio, com algum cargo que te coloque numa situação de privilégio em relação aos demais negros. Se tu não te cuidar, tu está capitulado ao mundo branco. Os pais das crianças negras, sobretudo, por exemplo, podem comprar
bonecas negras ou bonecos negros para os seus filhos e filhas, de modo que eles se sintam representados, que eles se enxerguem, né, nas diferentes instâncias de representação social. Quando a gente olha para a televisão no Brasil, a gente não enxerga pessoas negras em comercial de shampoo, em comercial de venda de sabonete, comercial de margarina. Esses espaços eles também têm que ser repensados pelas pessoas que produzem esse tipo de representação. E a escola tem que levar a sério a educação das relações étnico-raciais. Isso não pode ficar apenas na lei. Isso tem que ser efetivamente feito, né? As universidades também têm que ser responsabilizadas porque tem que formar professores capazes de abordar essas temáticas na sala de aula. Tu vai na Livraria Cultura hoje, tu não encontra um livro para a criança manusear entre os centenas de livros que tem ali naquela parte dos livros infantis, que a criança senta no chão e manuseia, com personagens negros. Né? Tu vai numa loja de brinquedos, lojas americanas, que é média, ou essa Super Legal Presentes, que é uma loja média alta, ou até no lojão Oba Oba. E não tem bonecas negras na mesma proporção que tem bonecas brancas. Então, existe alguma coisa acontecendo aí. Cansada de não encontrar bonecas negras disponíveis para venda, a Liliane decidiu colocar mãos à obra. Surgiu da minha vontade de preencher essa lacuna, esse espaço que tem da criança negra não se ver no seu brinquedo. Ela não se representa, ela não se vê bonita, porque o que é bonito é a Barbie, e a Barbie é loira. Né? O que é bonita é esses bebês grandes que ostentam, que são brancos, né? Então, boneca negra hoje tem muito pouco. E eu tenho 11 sobrinhos e eu quero que eles se vejam pertencentes nessa sociedade que eles vivem, né? Que eles se sintam representados. Quando eu faço um Batman negro, eu estou dizendo para ele que o Batman pode ser de qualquer cor. O trabalho feito com carinho, com a ajuda de mais 2 pessoas, entre elas a irmã, não está livre das críticas nas redes sociais. Uma das críticas que eu tenho em relação ao meu trabalho, eu tenho bastante críticas, né? Facebook, nas páginas que elas aparecem, as pessoas batem bastante, é que eu deixo a criança escolher, a criança brinca com o brinquedo que ela quiser. Sim, brinca, mas que ela possa escolher. Eu tenho essa preta e eu tenho essa branca, qual tu quer? Mas a gente não oferece para as crianças essa escolha. E eu sempre também começo, quando eu vou falar delas em público, quantos de vocês já presentearam crianças com bonecas? Aí as pessoas se manifestam. E quantas eram negras? Aí as pessoas recolhem a mão. Quer dizer, numa plateia as pessoas não presenteiam com bonecas negras? Por quê? Porque não encontram, porque não gostam, porque são feias. Por que a gente não dá de presente bonecas negras? Além das crianças negras, que ganham de presente as bonecas, algumas mães brancas compram para ensinar desde cedo aos filhos a diversidade existente na sociedade. E eu digo que só se combate o racismo e a discriminação racial na infância. Muito difícil tu pegar uma pessoa de 40 anos e ensinar questões raciais para ela, porque ela já tem isso introjetado dentro dela, do bom, do feio, do bonito, né? Porque ela aprendeu isso na infância. Para as crianças negras trazem autoestima, para as crianças brancas trazem essas questões de respeito, né? De respeito ao que é diferente. A dedicação da Liliane é retribuída pelas histórias de identificação que as bonecas proporcionam. Um menino autista que está numa escola regular, que escolheu um personagem do Kiko do Chaves, e se a gente vai avaliar o Kiko é um menino com bastante dificuldade, os outros batem no Kiko, o Kiko chora, né? E esse menino autista escolheu um Kiko. Uma menina cadeirante, 21 anos, também, eu não sei bem qual é a deficiência dela, né? Uma deficiência intelectual. Ela escolheu uma sereia, porque como ela é cadeirante, a sereia não usa as pernas de forma como nós, né? Essa menina escolhe uma sereia. Esse é teu boneco, assim, de estimação. Essa Paquita não tem outra, né? Esses dias também teve uma pessoa que queria comprar, e depois tu faz outra. Daí eu falei, não tá vendo. E qual é a história da Paquita? Então, quando eu tinha uns 8 anos, 9 anos, eu chegava da escola cedo e queria ser Paquita, né? Então eu ensaiava todos os dias no pátio de casa para ser Paquita, né? Eu e a minha irmã Francis e a minha prima Tatiane também, nós morávamos no mesmo pátio. E aí não aconteceu, né? O tempo passou, a gente foi fazer outras coisas, até muito mais úteis do que ser Paquita. E
depois a gente se deu conta, né, que as paquitas, hoje eu me dou conta que seria um sonho impossível, porque as paquitas, nunca vi uma negra usando essa roupa, né, de paquita, não houve paquitas. Agora tem. Agora tem, eu fiz. Eu também digo, eu cansei de não ver bonecas negras, então eu fui fazer, né, porque as pessoas reclamam muito, mas não arregaçam as mangas e vão fazer. Bom, não tem, então eu faço. Ao mesmo tempo que ferem a gente, elas também fazem com que a gente lute, com que a gente resista e com que a gente crie estratégias. Esses dias também eu fui questionada por que uma mulher negra produz bonecos negros. Por que eu não estou fazendo outra coisa, tipo, vendendo, sei lá, bijuterias, cosméticos? E eu digo, porque eu quero reafirmar sempre a minha história, né? E se eu vou trabalhar para contribuir com a minha história, com a minha família, com os meus irmãos, né? 350 anos de modos de produção escravista estruturou solidamente isso, né? E tu, com políticas tópicas, circunstanciais e descontínuas, tu não enfrenta isso, né? Tu teria que ter uma velocidade maior, uma abrangência maior e uma definição estratégica do que é importante. Nós temos que lutar pela continuidade das políticas públicas, cuidar para que elas não sofram retrocessos nesse momento, porque elas já estão sendo implementadas. Então nós temos a política de cotas, que permitem que os negros ingressem na universidade, tenham uma escolaridade melhor e, portanto, um processo de inserção melhor. Nós temos as políticas, as leis que definem que a educação das relações étnico-raciais tem que ser ensinada nas escolas e, com isso, a gente consegue combater o estigma racial. Então, nós temos medidas que já estão sendo implementadas. Acho que falta a última medida, a população branca no Brasil se dá por conta de que teve privilégios, porque tem a pele clara. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o Castelo e não, foi você quem fez. Depois do intervalo, a gente fala de uma constatação preocupante. Os índices de violência são maiores quando se fala da população negra. É hora da gente conversar agora com o Marcelo Carvalho, que é diretor do Observatório Racial do Futebol, para a gente entender um pouquinho mais sobre como é que essas questões relacionadas ao racismo no futebol têm sido mapeadas, localizadas e analisadas pelas pessoas que têm interesse em trazer à luz a essas questões que há muito tempo, né, Marcelo, tem sido alvo, tem provocado aí muita angústia, né, especialmente na população negra. Obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço o convite, obrigado. E essa questão a gente sempre discute, né, então a gente sempre discute a questão do racismo na sociedade e no futebol. E aí a gente sempre discute, ele é um reflexo da sociedade ou ele no futebol ele se manifesta em maior quantidade? E qual é a resposta? É mais intenso no futebol ou é normal do racismo que a gente já está acostumado a ver aí no dia a dia? Eu acho que ele é um reflexo da sociedade com um pouquinho de ênfase na questão que o futebol sempre foi permitido tudo. Num estádio de futebol sempre foi permitido tudo. E com os ânimos acirrados aí das disputas do futebol, parece que o racismo naquele espaço é um pouco mais agressivo. Parece que é isso. E parece que ele é permitido. Ele é autorizado. Ele é autorizado. Pois é, Marcelo, qual é a origem então do Observatório? Como é que tu idealizou essa iniciativa e com que objetivo? O Observatório nasce em 2014, a partir dos casos de racismo com Márcio Chagas, Tinga e Arouca, que foram em sequência ali por setembro de 2014. Foram um dos casos mais significativos, né? Isso, foi de maior repercussão nacional. E foi uma sequência muito grande de casos, um perto do outro. Assim. Então, a minha inquietação quanto à questão racial, ela me fez pesquisar na internet aonde existia um lugar onde eu conseguisse ter os dados de casos de racismo e o que acontecia com os casos de racismo. Aí, não encontrando essa informação, eu resolvi criar o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Meu nome é Milene Oliveira Alves, eu sou psicóloga de formação, atuo na área de comunicação social, digital mais precisamente.
e sou uma das idealizadoras do projeto Cadê Nossa Boneca?, que é uma campanha basicamente online de promoção à consciência por uma maior diversidade na indústria de brinquedos. Nós pensamos, eu e Ana, minha sócia, minha parceira, pensamos nesse projeto muito inspirados em nossos filhos, na minha filha, Janaína, de 11 anos hoje, e no filho dela, Lucas, os dois negros, enfrentando a dificuldade mesmo de achar bonecos que pudessem representar ou criar essa identificação com a criança negra. Essa ideia nasceu em 2013, mas começou a ser, de fato, colocada em prática no ar, essa campanha em 2016. É uma campanha que ela visa mobilizar através de conteúdos de vídeo as pessoas para que elas procurem entender na sua história qual a sua contribuição para esse processo, como elas podem ajudar nessa mobilização da indústria, principalmente, que no Brasil é tão lenta no sentido da modificação mesmo do quadro. Nesses registros das súmulas, como é que são feitos os registros dos casos de racismo dentro de campo? Essa questão da súmula é uma inquietação que o Observatório vem batendo muito com o pessoal do STJD, que é quem... O Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Isso, que é quem julga os casos, porque cabe uma orientação aos árbitros quanto aos casos de racismo, porque nem todos os casos de racismo são colocados em súmulas. E muitas vezes os casos com maior repercussão, eles são colocados em súmulas após o jogo, ou após o árbitro perceber a inquietação que aquele ato causou. Ou a repercussão, fora do campo, e aí ele tem um prazo maior do que para preencher a súmula, e ele vai lá e adiciona essa questão racial. Então, é preciso que a CBF e os tribunais regionais e o STJD orientem os árbitros a ouvir os atletas que quiserem denunciar algum incidente racial dentro do campo de jogo. Bom, e essas denúncias acontecem como? Esse registro em súmula? No caso, o jogador, ou o atleta, ou o membro do corpo técnico ali dos clubes se dirige ao árbitro e solicita essa inclusão? Como é que é feita essa denúncia em campo? Bom, isso hoje não existe uma regra. O atleta incomodado, ele se dirige ao árbitro e pede para ele colocar, ele denuncia o outro atleta que ofendeu ele, assim como ele denuncia que existe na torcida alguém ou algumas pessoas xingando ele, mas sempre vai depender da interpretação do árbitro. Vai sempre depender dele, da vontade dele. Ele pode colocar, mesmo que o atleta diga, eu sofri racismo, ele pode dizer, eu não vi e não vou colocar em súmula, ou ele pode colocar em súmula e dizer, eu não vi, mas o atleta ouviu o relato. Então, dos diversos casos que nós monitoramos, não existe uma regra. É colocado conforme o humor, vamos dizer assim, dos árbitros de futebol. Bom, e uma vez feito o registro em súmula, o que acontece? Quais são os encaminhamentos? Uma vez feito o registro em súmula, o Tribunal de Justiça Esportiva dos Estados, ele julga os casos conforme foi relatado em súmula ou foi denunciado por imagem, mas a súmula é o principal documento para ser julgado o ocorrido. Pois é, então a ocorrência registrada em súmula ela automaticamente se transforma em processo? Automaticamente na Justiça Esportiva ele se transforma em processo. E que tipo de penalidade os clubes, os jogadores ou até os torcedores têm sofrido a partir desses registros, dessas denúncias? O artigo 243G, que é o que trata da questão racial do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele é o único que pune também torcedor. Então, no caso de racismo, pode ser punido o clube, o atleta ou o torcedor identificado que cometeu o racismo. As multas, elas variam, as punições, elas variam. Pode ser multa com valor financeiro, pode-se fechar um determinado espaço do estádio, pode-se proibir o jogo naquele estádio por 1 ou 2 jogos, vai depender também do julgamento, ou pode ocorrer perda de pontos, ou pode ocorrer mais de uma punição. Surgiu a ideia de fazermos uma pesquisa online, onde nós buscamos todos os integrantes da associação, da Brinq, que é a associação que rege os produtores de brinquedos no Brasil. E desses produtores, nós chegamos a uma conclusão de que apenas 9% das bonecas produzidas no Brasil para o mercado consumidor brasileiro, elas têm traços negros, elas são negras. E não contentes com isso, nós analisamos 3 lojas, das 3 lojas online mais
mais relevantes no mercado brasileiro que vendem brinquedos, e percebemos que o quadro é ainda pior. De todas as bonecas disponíveis para venda, apenas 3% delas têm características negras, são negras. Na Espanha, desde 2006, existe uma lei específica que trata da discriminação, da violência, e do racismo, da homofobia, enfim, dessas agressões todas em estádios de futebol, em competições esportivas. A gente tem um cenário mundial em que o Brasil se coloca como melhor ou pior que outros países? Digamos que, por exemplo, na Espanha, como você citou, existe essa lei desde 2006. Na Inglaterra, hoje, a Inglaterra está trabalhando muito essas questões de preconceito e discriminação com atletas, torcedores, estádios. Hoje ela monitora até o que o atleta posta em sua rede social. Então, por exemplo, a gente percebe esse avanço na Espanha, percebe esse avanço na Inglaterra, percebe um avanço na Europa como um todo, onde a UEFA vem fazendo um trabalho significativo no combate à discriminação e o preconceito, mas no Brasil, por exemplo, entrou em vigor o artigo 243G, que prevê punição ao caso de racismo, em 2009. O estudo que eu fiz não existiu um momento por que ele foi colocado no código. Ele foi colocado no código em 2009, mas o primeiro caso de clube julgado e punido a gente vai ter em 2014, conforme é um lapso temporal muito grande. Um lapso temporal muito grande. Então, por exemplo, não existiu um movimento, não existiu um trabalho de conscientização para a questão racial no Brasil. Hoje a CBF tem uma campanha que é o Somos Iguais, que é a única campanha que tem hoje no Brasil, é a campanha Somos Iguais da CBF, mas ela não discute a questão racial. Ela apenas coloca nos estádios de futebol uma placa dizendo Somos Iguais. E aí é o que eu digo, se tu não discute ou que tu não traz o significado daquela mensagem, ela fica muito vaga. Não adianta dizer que somos iguais, né? Preciso fazer a diferença. Precisa fazer a diferença. E principalmente, nós não somos iguais, né? Nós somos um povo com diversas qualidades diferentes que nos faz esse país, esse Brasil com diversas etnias e diversos povos tão admirado lá fora, né? A ausência de bonecas pretas no mercado, ela traz essa impossibilidade de crianças, tanto brancas quanto negras, se perceberem como iguais ou se identificarem com aquela boneca que traz traços negros da raça negra. E também isso denota o quanto a nossa cultura ainda não valoriza o negro como objeto de desejo, nem como objeto da beleza, do cuidado. Onde é que acontece mais racismo dentro da estrutura do futebol? É em campo, é na torcida, é no corpo técnico e até mesmo na escolha, né, dos jogadores, dos dirigentes, dos clubes. Onde é que está presente a maior quantidade de ocorrências ou de registros que a gente consegue observar? Eu digo que hoje a maior ocorrência é nos estádios de futebol, seguido durante as competições, durante os jogos, seguido das manifestações na internet. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Isso apenas nos traz para a gente consiga discutir o racismo no futebol. Porque no segundo momento, se nós formos analisar os clubes de futebol, por ser o Brasil o país onde o futebol é o primeiro esporte, a gente vai ter um pequeno problema. A gente não tem a presença de técnicos negros, a gente não tem a presença de dirigentes, de conselheiros, de presidentes negros. Opa! Então a gente também tem essa questão racial para ser discutida fora das quatro linhas. No ano passado a gente registrou 25 casos de racismo ou denúncias de racismo no futebol brasileiro. Cabe sempre salientar que são 25 denúncias divulgadas pela mídia. Então o observatório pega os casos que a mídia divulga e transforma ele em dados. A gente recebe em nossas redes sociais diversas outras denúncias. Mas como a gente não pode atestar a veracidade daqueles casos, nós preferimos sempre trabalhar com os casos que a mídia divulga. Se a mídia divulga 25, a gente tem uma ideia que ele deve ocorrer o dobro. Mas pelo menos o dobro. Mas como a gente não pode transformar essa denúncia que a gente recebe em mais uma denúncia para o observatório trabalhar, a gente prefere sempre trabalhar com os números da mídia. Quais são os tipos mais frequentes desse tipo de agressão? O tipo mais frequente é a torcida gritando macaco para um jogador. Esse é o caso, essa é a maioria dos casos, são os torcedores gritando para os atletas.
Tem um histórico dessa expressão para contar para a gente, para quem está em casa que não acompanha o esporte ou que não sabe a origem dessa expressão dentro de campo, que começa a ser usado como um xingamento, né? Por exemplo, no mundo inteiro existe um trabalho que começa com a UEFA e hoje a FIFA começa a trabalhar aqui, que é essa proibição da palavra macaco, porque a palavra macaco dirigida ao negro sempre foi para ofender. Então, nos estádios de futebol, a palavra, quando se diz para um atleta negro macaco, a gente quer diminuir esse atleta, a gente quer ofender esse atleta. A gente, que eu digo, quem está gritando, sim, né? Então, o autor da agressão. E ao fazer uma busca para uma mobilização, a provocação de uma mobilização das pessoas em geral, mais direcionada para a indústria, nós tivemos um retorno muito interessante de produtoras artesanais no Brasil inteiro. E percebemos que pessoas como nós viviam essa angústia de não achar diversidade nas prateleiras e tiveram ações afirmativas e objetivas de começar suas próprias produções caseiras artesanais. Então, não era planejado, mas hoje nós já temos cerca de 160 artesãs associadas à nossa página, que são intituladas Bonequeiras de Bonecas Pretas. A nossa ideia é continuar com o projeto, dando força e voz e visibilidade a essas bonequeiras, ao mesmo tempo continuar construindo e promovendo e dando visibilidade a conteúdos de conscientização, para que pessoas em todos os lugares se sintam fortalecidas nas suas angústias, que podem ser hoje individuais, mas que ao encontrar com outras similares podem se tornar mais fortes e mais mobilizadoras, e juntos acreditamos que podemos dar mais força a esse chamado, para essa mudança de mercado, que na verdade ela só é o primeiro passo para uma mudança muito mais profunda e significativa, que é uma mudança na diversidade e na possibilidade de crianças de todo o Brasil se sentirem mais incluídas, mais representadas, mais belas, mais desejadas, mais importantes. Então, qual é a perspectiva que a gente tem, Marcelo, para os próximos anos, enfim, para daqui para frente? Como é que as coisas podem mudar? As coisas podem mudar a partir do momento que as autoridades que punem ou que monitoram o futebol brasileiro começarem a pensar numa grande campanha. Uma campanha de conscientização paralelo com a questão de punição. Eu sempre digo que a maioria dos clubes e federações no Brasil, elas fazem ações pontuais. Então, no Dia da Consciência Negra, a gente vai lá, os atletas entram com uma faixa, uma camiseta. No Dia Internacional da Luta, de combate à discriminação, também é feita alguma ação, mas são ações pontuais. A gente precisa fazer uma campanha. E uma campanha o Campeonato Brasileiro inicia em maio e termina em dezembro. Durante todo o campeonato, a gente tem que ter uma campanha. Os estaduais, durante todos os estaduais. Não basta ações pontuais, que eu não consigo passar para a sociedade uma mensagem uma vez só. A sociedade, a gente precisa bater, Todo mundo já sabe que o racismo é crime. Dentro do futebol ou fora do futebol. Mas o racismo continua acontecendo. Por quê? As punições são sempre brandas. Dentro do futebol e fora do futebol. Então a gente precisa... Quando há. Então a gente precisa que as punições sejam mais fortes e que haja esse trabalho de conscientização, de a gente discutir. As crianças pequenas, elas não acreditam que uma criança nasça racista. Então, quando a criança, em algum momento, alguém disse, xinga ele de macaco porque ele vai ficar ofendido, ou porque tu vai conseguir mexer com ele. Então, ele foi ensinado aquilo. Então, é preciso um trabalho de conscientização dos clubes nessa questão racial. Bom, eu vou lançar aqui então uma campanha por mais representatividade para as pessoas negras no esporte, né? Uma maior presença dos negros nas direções dos clubes, nos corpos técnicos, nos espaços de decisão do esporte. Né? É muito importante que as pessoas possam saber que esses espaços têm sido dominados por pessoas brancas, enquanto as pessoas negras fazem o show, né? Que é dentro do campo mesmo. Obrigado, viu, Marcelo, pelas suas informações. Parabéns pelo observatório, um bom trabalho para a gente conseguir pelo menos observar e enxergar esse racismo que está ali nos nossos olhos e ao mesmo tempo tão escondido de nós. Eu sempre digo que o futebol consegue que toda a sociedade pare para analisar um caso de racismo. Os casos de racismo acontecem na sociedade diariamente.
mas um caso dentro do futebol com um atleta famoso, ele chama muita atenção e a gente discute muito essa questão. Bom, nesse momento que a gente fala de racismo, então vamos também observar no nosso dia a dia, porque ele está lá, viu? É só olhar que a gente vai ver que o racismo existe e está arraigado com a nossa cultura, com o nosso modo de ver a vida e de levar a vida. Você acha que sofre mais violência, os brancos ou os negros? Os negros, com certeza os negros, né? Porque os negros são excluídos no mercado de trabalho, nas oportunidades sociais que possam surgir, na educação, na cultura, nas artes. Provavelmente os negros com a violência moral, né? A violência física talvez também, por conta da polícia ser muito racista, né? Até hoje. Não só no Brasil, como no mundo. Desde a escravidão a gente já está passando por um momento onde o negro, infelizmente, ele já acaba caindo num meio mais complicado, então ele acaba sendo mais atingido, mas às vezes o branco também é vítima, tudo. Eu acho que não é nenhuma questão assim tanto racial, né? De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. É o que aponta o Atlas da Violência 2017, elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que analisa dados de 2005 a 2015. Segundo o documento, os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças, já descontadas a influência de outras variáveis, como o bairro onde residem. Já a mortalidade de mulheres negras cresceu 22%, enquanto houve uma redução de 7,4% das mortes de mulheres não negras. Esses dias achei na minha caligrafia tua letra e as lágrimas molham a caneta. Desafia, vai dar mó treta quando disser que vi Deus. Ele era uma mulher preta. Vitória Marques é uma dessas mulheres cuja força o rapper paulista Emicida compara com Deus. Mulher, negra e pobre. Vitória decidiu não se tornar mais um número na estatística da violência contra as mulheres negras. Em conjunto com amigas e vizinhas, fundou a Associação Mulheres Unidas pela Esperança, aqui no Morro da Polícia, em Porto Alegre. Foi através de um pedido de socorro da comunidade, onde chegaram até nós e pediram para formar uma ONG, que na época não era ONG, era uma associação, né? Devido à dificuldade dessa comunidade que se sentia discriminada pela sociedade e com falta de direito na saúde, falta de não ter direito ao posto, não ser considerado uma cidadã porque não tinha um comprovante de residência. A gente verifica que na periferia, né, nas favelas, nas vilas, onde o Estado ele ingressa, na maior parte das vezes, através só do seu Estado opressor, da sua mão policial, vamos dizer assim, mas não através, né, de políticas preventivas ou de equipamentos, né? Às vezes as pessoas têm que se deslocar para ir para um posto de saúde muito longe da sua casa para ter acesso a um CREAS, né? A ter acesso a um CRAS, enfim, né? Para buscar, enfim, se inserir na rede de assistência social. As pessoas têm dificuldade, inclusive, para acessar os equipamentos públicos, porque isso também não chega lá. As mulheres, principalmente, que são vítimas de violência, né, vêm aqui buscar acolhimento. Por que elas vêm buscar o acolhimento aqui? Porque essas mulheres não têm a passagem para chegar até uma delegacia. É mais fácil ela chegar aqui, que aqui ela vai se sentir como se estivesse em casa. Vai ser bem recebida, vai ser tratada de igual para igual. O último racismo que eu sofri, eu chorei mais de um mês. Eu me senti desprotegida, eu me senti desamparada, eu me senti mal, triste, chorei muito. Para mim, o racismo ele está incluído em várias instâncias. Ser mulher, ser negra, um país machista, duro e cruel, de que nos antepassados a mulher negra só servia, na época da escravatura, para, com seu seio, alimentar os filhos da sinhá. E me parece que essa cultura está muito longe de ser abolida. A abolição, para mim, ela não existiu. Essa dor é uma dor assim, ó,
que ela até passa, mas de vez em quando ela vem. Aí a gente passa a não se gostar, a não se amar, porque fere a gente. Parece que tu é que é culpada de ter acontecido aquilo contigo, né? É horrível. Parece que eu cometi uma coisa muito grave, mas não sei o que. O que eu fiz, eu não sei. Eu me orgulho de ser negra, mas assim, às vezes eu me sinto ferida. Porque às vezes não é uma palavra, o olhar dói muito. Após ser acolhida aqui pela associação, Vera resolveu transformar seu sofrimento em denúncia. Procurou a delegacia de mulheres, mas a decepção foi quase tão chocante quanto a agressão. Tu até chega lá no delegado, tu até chega lá no teus direitos para reclamar. Ah, não, amanhã depois nunca te chamam. E isso que eu abri um BO. Quando é que me chamaram? Nunca. E nunca vou me chamar. Por quê, maneca? Conforme todos os estudos realizados, as mulheres negras estão no topo da violência doméstica e do desemprego, enquanto o assassinato de jovens negros dispara no país. É evidente que um fenômeno está associado ao outro. Por que não investe mais em recursos para as mulheres? Amparo, para que essas mulheres que sofreram esse tipo de violência, elas possam se recuperar. Porque uma mulher, quando passa esse tipo de violência, destrói toda a família, o conceito dela, a vida dela, destrói todo. Porque que amor é esse que uma mulher pode dar para sua família, para uma sociedade, se ela foi completamente destruída? Quantas mulheres fazem registro, são mortas toda hora. Toda hora as mulheres são mortas, com violência das mais bárbaras, e não acontece nada. A violência sofrida por uma mulher branca e de classe média, por exemplo, ela vai ter um outro encaminhamento no sentido até da busca por parte dessa mesma pessoa, né, de acesso a determinados locais, a determinados órgãos, enfim, para fazer cessar essa violência, né? Em relação às mulheres negras, a gente tem esses outros marcadores, como os marcadores sociais também, a questão da classe, né? Muitas vezes essas mulheres têm dificuldade de acessar esses órgãos, né? Elas estão em locais, né, em localidades, residindo em localidades, morando em localidades, onde o acesso aos equipamentos públicos e aos órgãos públicos é de muita dificuldade, né? E a mulher não consegue, então, buscar isso, né? Vai lá, faz o BO, volta para casa, porque ela está desempregada, ela já está fragilizada, ela não tem recurso, ela não vê saída, ela volta para o lar, porque ela tem um filho para sustentar, porque aquele elemento ali é o que mantém a mulher, né, na questão econômica. As mulheres se sentem refém, né, porque até então está toda uma situação psicológica, né, das mais traumáticas. O que elas voltam para casa? Porque, mas é melhor eu ficar em casa sustentando a minha família do que sair por aí. Quem vai amparar a mim e meus filhos? Quem? A falta de políticas públicas de amparo às mulheres agredidas, a falta de creches, de educação e de informação estão na origem da explosão da violência contra jovens negros. Na associação, as mulheres lutam contra a naturalização dessa tragédia por parte do poder público. Esses meninos não têm creche, eles não têm SASE, não têm nada, então leva eles para esse outro caminho, que até então, se eles tivessem um olhar diferenciado para essa comunidade que pede socorro, clama por socorro, não teria, seria uma comunidade bem de primeiro mundo. Esse índice de violência, de prostituição e de morte, de abuso que acontece todo dia, isso também está focado na questão econômica da educação, porque essas pessoas que tiverem, uma mulher que está bem preparada para isso, é muito difícil uma pessoa se sujeitar a esse tipo de violência. Se não é, às vezes a negra tá lá, ó, barrendo o chão pro rico, pro papai, pro banqueiro, que trabalha em banco. Acho que eles não viviam sem as negras, mas as negras são rebaixadas. Para eles, a gente não é nada, entendeu? Mas se soubesse o valor que nós temos, entende? A nossa sociedade, o valor é até mais do que eles. Porque a gente tem que falar mesmo.
Conforme pesquisa divulgada pela FEE no último dia 15 de novembro, a crise econômica agravou a desigualdade entre negros e brancos. Segundo o estudo de 2015 para 2016, a população negra perdeu mais empregos e mais renda do que a não negra. A situação é pior para as mulheres negras, que ainda enfrentam outro problema, o assédio dos patrões. Aqui tem vaga para tu limpar o chão. Já aconteceu isso comigo quando eu fui jovem também. Eu não tenho essa... Aí, para limpeza tu tem aqui. Além de tudo, ainda tem que enfrentar o assédio do chefe. Tem. Eu já passei casos de ter que sair do emprego porque eu era jovem bonita, se quiser, ó. De eu ter que sair correndo. Eu, a velhinha, fugi. E as outras que não conseguem fugir? E as outras que não têm saída? O que elas fazem para sobreviver? Então, ainda assim, aponta o governo como um grande responsável pelo índice de violência. Tatiane Oliveira é filha de Vera e secretária da associação. Consultora de beleza, neste momento está desempregada. Uma vez eu fui numa agência de emprego. Justamente foi bem colocado isso para mim. Tu é jovem, tu tem um perfil para ser uma secretária, uma ótima secretária escolar. Tu é jovem, tu é magra e tu é bonita. O rapaz entrou no escritório. Quando ele saiu de lá, ele já veio com um olhar diferenciado para mim. Aí eu olhei para ele, dali eu já senti já. Eu sabia o que era. É porque sou negra, né? Sou bonita, sou jovem. Ok. O currículo era perfeito, porém negra. Eu tenho atitude para fazer isso mudar no meu dia a dia, para que eu consiga dar a volta por cima de toda essa diferença. Mas e aqueles que não conseguem ter atitude? Aqueles que não têm apoio? E aqueles que não têm mais escolaridade, que não têm oportunidade, porque o governo também não proporciona. Isso me entristece. De ver pessoas como eu, né, que sofrem preconceito todos os dias, que sofrem violência todos os dias e ficam com as mãos atadas, né? Que não podem se defender, sabe? Que não tem ninguém para encorajar, dizer assim, vai, tu consegue. Vai por esse caminho. Qual é a tua maior esperança? A minha maior esperança é que os nossos governadores tivessem um olhar diferenciado aqui para a nossa comunidade, tá? Que só basta eles quererem, eles podem fazer uma grande transformação, que é a nossa única esperança, é a transformação nessa comunidade. Que as mães possam trabalhar, que tenham um bom lugar para largar as crianças e retornar a pegar. E a educação também, que eles olhem mais para nós e vejam a nossa situação, que nós somos negras também, somos pobres, e a gente precisa não botar muitas coisas longe de nós, onde nós não podemos ir, levar a sua criança, né, numa creche, que enxergue para cá também. E aqui eu estou pedindo respeito. Respeitem a juventude, respeitem as mulheres. Me respeitem. A minha esperança é que nós, negros, fôssemos respeitados como gente, como somos. Até os defeitos dela, esses dias achei na minha caligrafia tua letra e as lágrimas molham a caneta. Desafia, vai dar mó treta quando disser que vi Deus, ele era uma mulher preta. O Faça a Diferença de hoje termina por aqui, mas você pode rever esta e outras edições no canal da TV Assembleia lá no YouTube. Então pode deixar a sua opinião ou sugerir temas no Facebook usando a hashtag TVAL Faça a Diferença. Até a semana que vem, quando a gente volta com outro assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém. Tchau!